Pai, foge daqui! Não olha para trás! Meu filho gritou isso para mim às 3 da manhã, no porão da casa dele, com a voz tremendo e o rosto pálido que nem papel. Naquela hora, eu não entendi nada. Só senti o chão sumir debaixo dos meus pés e um aperto no peito que quase me derrubou ali mesmo. Mas eu não corri. Nunca corri de nada na vida. E não ia começar naquela noite. Meu nome é Hélio. Tenho 72 anos e passei 35 deles trabalhando como eletricista industrial. Consertar máquina quebrada, refazer fiação queimada, resolver problema que ninguém mais sabia resolver. Era isso que eu fazia. Antes de continuar essa história, quero agradecer ao canal Café com Vovô por me dar essa chance de contar o que aconteceu. Se você está me ouvindo agora, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo. E se essa história mexer com você de algum jeito, compartilha com alguém que precisa ouvir. Todo dia tem uma história nova aqui. E quem sabe a sua também não merece ser contada. Aprendi cedo que máquina não mente. Você aperta o botão, ela responde. Você faz a manutenção direito, ela funciona. Simples assim. Gente é que complica. Gente mente, gente engana, gente desaponta. E naquela madrugada, parado no meio daquele porão frio e mal iluminado, eu ia descobrir que meu próprio filho tinha me enganado de um jeito que eu nunca imaginei possível. Nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais. Cidade industrial, cheia de fábrica. Meu pai era operário. Comecei a trabalhar com ele aos 15 anos. 2 anos depois virei aprendiz de eletricista. Você tem jeito pra coisa, o velho me disse. Mão firme, olho atento. Isso aqui não é para qualquer um. Ele me ensinou que eletricidade é perigosa, mas é honesta. Você faz certo, funciona. Você faz errado, toma choque ou morre. Não tem meio termo. Aos 23 anos conheci a Vera. Ela trabalhava no escritório da metalúrgica onde eu era eletricista. Cabelo preto, olhos castanhos, sorriso que iluminava o dia mais cinzento. Um dia ela me chamou no canto. Hélio, você vai ficar inventando desculpa para passar aqui ou vai me chamar para sair logo? Casei com ela 6 meses depois. Alugamos uma casa pequena, 2 quartos. A Vera transformou aquilo num lar. 2 anos depois, o Bruno nasceu. Meu filho. Meu único filho. Quando a enfermeira me entregou aquele menino enrolado no coeiro, jurei que ia dar tudo de melhor para aquela família. E eu dei. Trabalhei dobrado, peguei hora extra, fiz bico nos fins de semana. Juntamos dinheiro, compramos uma casa própria em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Casa simples, 3 quartos, quintal pequeno. Mas era nossa. O Bruno cresceu ali. Menino esperto, inteligente, sempre tirava nota boa. A Vera vivia mostrando o boletim dele. Meu filho vai ser alguém na vida, ela dizia. E eu acreditava. Mas alguma coisa começou a mudar quando ele fez 15, 16 anos. Ficou mais fechado, mais distante. Um dia, achei dinheiro escondido no guarda-roupa dele. Nota de 50, de 100, tudo enrolado numa meia. De onde veio esse dinheiro, Bruno? Ele disse que era de um trabalho informal, ajudando num depósito. Eu não gostei, mas a Vera pediu para eu deixar para lá. Ele tá trabalhando, Hélio. Você não queria que ele aprendesse a se virar? Eu deixei. Deixei porque confiava nele. Ele terminou o ensino médio, fez curso técnico de logística, arrumou emprego num centro de distribuição em Contagem. Começou como auxiliar, depois virou assistente, depois supervisor, subiu rápido. Casou com a Daniela aos 25. Moça bonita, educada, trabalhava numa farmácia. 3 anos depois, o Gabriel nasceu. Meu neto, minha alegria. Quando vi aquele menino pela primeira vez, senti amor puro. Visitava ele toda semana, levava brinquedo, ficava horas brincando. Vovô foi a 3ª palavra que ele aprendeu. Eu chorei quando ouvi. Mas as coisas começaram a desandar. O casamento do Bruno com a Daniela começou a rachar. Brigavam muito, discutiam por qualquer coisa. 2 anos atrás, eles se separaram. Daniela ficou com a guarda do Gabriel. E foi nessa época que a Vera adoeceu. Câncer. Descobriu num exame de rotina, já estava avançado. Os médicos deram 6 meses. Ela viveu 8. 8 meses de tratamento, de quimioterapia, de dor. Eu fiquei do lado dela o tempo todo. Me aposentei antes do tempo, cuidei dela dia e noite. O Bruno aparecia pouco, sempre com desculpa. Tô atarefado no trabalho, pai. Tenho que buscar o Gabriel. A Vera sentia,
Chorava escondido. Será que eu fiz alguma coisa errada, Hélio? Eu dizia que não, que ela era a melhor mãe do mundo. Mas no fundo, eu também me perguntava onde tinha errado. A Vera morreu numa tarde de abril. Estava em casa, na cama, eu segurando a mão dela. Ela abriu os olhos, me olhou, sorriu. Você foi o melhor marido que eu podia ter, Hélio. Obrigada por tudo. E fechou os olhos. Assim, sem drama. O Bruno chegou 2 horas depois. Chorou que nem criança. Eu não chorei. Já tinha chorado tudo nos últimos 8 meses. Só sentia vazio. Depois do enterro, o Bruno sumiu de novo. Ligava de vez em quando, sempre rápido. Eu ficava sozinho em Betim, arrumando as coisas da Vera. Foi nessa época que comecei a sentir falta do Gabriel. Liguei pro Bruno. Filho, traz o Gabriel aqui. Ele disse que ia ver, que depois marcava. Passou 1 mês, 2, 3, nada. Até que um dia, 6 meses atrás, ele me ligou animado. Pai, comprei uma casa. Tem 3 quartos, garagem até porão. Vou fazer um quarto de hóspedes lá embaixo pro senhor. Fiquei feliz. Quando tiver pronto, me chama. 3 meses se passaram. Ele não me chamou. Aí chegou aquela noite, 3 da manhã. O telefone tocou. Era o Bruno. Pai, precisa vir aqui agora. A voz dele estava trêmula, desesperada. Aconteceu alguma coisa? Só vem, pai, por favor, é urgente. Me vesti rapidamente, peguei as chaves do carro e fui. O caminho até Contagem pareceu durar uma eternidade. Quando cheguei, a casa estava escura. Só uma luz acesa na sala. Bati na porta, ele abriu. O rosto pálido, suado, olhos arregalados. Tinha medo naquele olhar. Pai, preciso te mostrar uma coisa. O que está acontecendo, Bruno? Ele não respondeu. Só fez sinal para eu entrar. Foi até uma porta no fundo da cozinha e a abriu devagar. Era a porta do porão. Pai, tem uma coisa lá embaixo. Que coisa? Desce comigo. Preciso te explicar. Eu o segui, segurando no corrimão, sentindo o cheiro de umidade. A luz era fraca, amarelada. Quando cheguei no último degrau, foi que eu vi. Caixas, muitas caixas, empilhadas do chão até quase o teto. Caixas de papelão, lacradas, com etiquetas. Etiquetas com códigos, com nomes de empresas. Dei um passo à frente. E foi nesse momento que ele gritou. Pai, foge daqui! Não olha para trás! Eu congelei. O que tem aí embaixo, Bruno? Depois eu explico, sobe agora. Ele me pegou pelo braço, tentando me empurrar para os degraus. Mas eu não subi. Não subi porque vi algo naquelas caixas. Vi algo que fez meu sangue gelar. E naquele exato momento, ouvi o barulho. Sirenes. Muitas sirenes. Se aproximando rápido. As sirenes ficaram mais altas, mais próximas. O Bruno largou meu braço e correu escada acima, deixando eu ali sozinho no porão. Ouvi a porta da frente se abrir, vozes gritando lá fora. Polícia! Abra a porta! Meu coração batia tão forte que doía no peito. Olhei para aquelas caixas de novo. Me aproximei devagar, peguei uma delas. Era pesada. Tinha um código impresso na lateral e um logo que eu conhecia. Era do centro de distribuição onde o Bruno trabalhava. Rasguei a fita adesiva com a unha. Abri a caixa. Dentro tinha eletrônicos, celulares, tablets. Tudo lacrado. Tudo novo. Peguei outro. Mesma coisa. Abri mais uma. Notebooks. Minha cabeça começou a entender, mas meu coração se recusava a aceitar. Aquilo tudo era roubado. Meu filho estava roubando do lugar onde trabalhava. Senti minhas pernas fraquejarem. Me apoiei numa das pilhas de caixas, respirando fundo, tentando processar. Quantas caixas tinha ali? 20? 30? Mais? Quanto dinheiro era aquilo? E por quanto tempo ele vinha fazendo isso? Ouvi passos descendo a escada. Pesados, firmes. Me virei. Eram policiais. 2 homens de farda com lanternas na mão. Senhor, preciso que o senhor suba e venha comigo. A voz era firme, mas não agressiva. Eu subi. Subi porque não tinha o que fazer. Lá em cima, a sala estava cheia de gente. Mais policiais. O Bruno estava sentado no sofá, cabeça entre as mãos. Quando ele me viu, levantou os olhos. Estavam vermelhos. Não sei se de choro ou de medo. Pai, eu... Cala a boca, Bruno. Eu disse isso baixo, mas com uma frieza que nem eu sabia que tinha dentro de mim. Um dos policiais se aproximou. Era mais velho. Devia ter uns 50 anos. Cabelo grisalho, porte sério. O senhor é o pai dele? Sou. Seu nome? Hélio. Hélio Ferreira da Silva.
Ele anotou num papel. O senhor mora aqui? Não, moro em Betim. Ele me ligou de madrugada pedindo para eu vir. Cheguei e ele me levou para o porão. O policial olhou para mim avaliando. O senhor sabia do que tinha lá embaixo? Não. Tem certeza? Absoluta. Ele assentiu devagar. Tá bem. Vou precisar que o senhor fique aqui mais um pouco. Vamos ter que fazer umas perguntas. Me sentei numa cadeira da cozinha. Fiquei ali, olhando o movimento. Policiais entrando e saindo, fotografando tudo, anotando coisas. Vi quando começaram a subir as caixas do porão, uma por uma. Contei mentalmente. 32 caixas. 32 caixas cheias de mercadoria roubada. Olhei para o Bruno. Ele continuava sentado no sofá, algemado agora. Um policial estava ao lado dele fazendo perguntas. Eu não conseguia ouvir direito, mas via o Bruno balançando a cabeça, respondendo baixo. Em algum momento ele olhou para mim. E naquele olhar tinha algo que eu não esperava. Não era arrependimento. Não era vergonha. Era raiva. Raiva de mim. Como se eu tivesse feito alguma coisa errada. O policial mais velho voltou até mim. Senhor Hélio, posso fazer umas perguntas? Pode. Quando foi a última vez que o senhor esteve aqui nessa casa? Hoje. Essa é a primeira vez que eu vim aqui. Primeira vez? Ele parecia surpreso. Ele comprou essa casa há quanto tempo? 6 meses. Mas nunca me chamou para vir antes. E vocês se falam com frequência? Não. Ele liga de vez em quando. Coisa rápida. O policial anotou. O senhor trabalha com o quê? Sou aposentado. Era eletricista industrial. E o seu filho? O senhor sabe o que ele faz? Ele é supervisor no centro de distribuição. Ou era. Não sei mais. O policial fechou o bloquinho. Olha, senhor Hélio, vou ser sincero com o senhor. Estamos investigando um esquema de furto nesse centro de distribuição há 3 meses. Mercadoria sumindo, valores altos, rastro bem escondido. Seu filho era uma das nossas suspeitas principais. A gente conseguiu um mandado de busca e apreensão hoje à noite. Só não esperávamos encontrar tanta coisa. Ele fez uma pausa. O senhor tem ideia de quanto vale tudo que está lá embaixo? Eu balancei a cabeça. Mais de 200 mil reais. Senti o ar faltar. 200 mil reais. E tem mais uma coisa. O policial continuou. A gente encontrou documentos no escritório dele. Nota fiscal falsa, papelada forjada. E tem o nome de outras pessoas envolvidas. Eu engoli seco. Que pessoas? Ele me olhou nos olhos. Familiares, primos dele, um tio, todos com documentos usando o CPF deles sem eles saberem. Senti a raiva subir. Raiva pura, quente, que queimava por dentro. Ele usou o nome da família? Sim, para despistar. Criar empresas fantasmas, abrir contas. Tudo no nome de terceiros. Olhei para o Bruno de novo. Ele continuava de cabeça baixa. Esses familiares sabem? Não. A gente já entrou em contato com alguns. Todos foram pegos de surpresa. Vão precisar prestar depoimento também, mas não são suspeitos. São vítimas. Respirei fundo. E eu? Vão precisar do meu depoimento? Sim. Mas o senhor pode ir para casa agora, se quiser. A gente entra em contato amanhã para marcar. Só preciso que o senhor não saia da cidade. Não vou sair. Me levantei. Minhas pernas estavam duras, o corpo cansado. Olhei para o Bruno uma última vez antes de sair. Ele levantou a cabeça. Nossos olhos se encontraram. E aí ele disse, baixo, mas claro o suficiente para eu ouvir. Eu fiz isso por você, pai. Para ter uma vida melhor. Para dar para o Gabriel o que o senhor nunca conseguiu me dar. Senti aquelas palavras entrarem em mim como uma facada. Não respondi. Não porque não tinha o que dizer, mas porque sabia que qualquer coisa que eu dissesse ali, na frente daqueles policiais, ia acabar me prejudicando. Então só virei as costas e saí. Entrei no carro. Sentei ali, no escuro, vendo a movimentação da casa através do retrovisor. Viaturas com giroflex ligado, vizinhos nas janelas, curiosos na calçada. Meu filho sendo preso. Meu filho sendo levado algemado para a delegacia. Liguei o carro e voltei para Betim. O caminho de volta foi ainda mais longo que a ida. Cada sinal vermelho parecia durar uma eternidade. Cada rua vazia parecia me engolir. Quando cheguei em casa já eram 5:30 da manhã. O sol começava a clarear o horizonte. Entrei, tranquei a porta, fui direto para o quarto. Me sentei na beirada da cama. A cama que eu dividia com a Vera.
A cama onde a gente criou nossos sonhos, nossos planos, nossa família. E foi aí que eu chorei. Chorei pela primeira vez desde que a Vera morreu. Chorei porque percebi que tinha perdido meu filho muito antes daquela noite. Tinha perdido ele aos poucos, sem perceber, enquanto achava que tudo estava bem. Enquanto acreditava que ele ia se encontrar, que ia ser alguém na vida. E agora, ele era. Era um ladrão, um criminoso. Alguém que usou o nome da própria família para se proteger. Alguém que olhou para mim e disse que fez aquilo por minha causa. Deitei na cama, de roupa e tudo. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. Minha cabeça não parava. Ficava voltando naquele porão, naquelas caixas, naquele olhar de raiva do Bruno, para dar para o Gabriel o que o senhor nunca conseguiu me dar. O Gabriel, meu neto, onde ele estava naquela hora? Com a mãe? Será que sabia de alguma coisa? Será que o Bruno tinha envolvido ele nisso de alguma forma? A angústia apertou meu peito de novo. Peguei o telefone. Pensei em ligar para Daniela, mas eram 6 da manhã. Ela devia estar dormindo, o Gabriel também. Resolvi esperar. Me levantei, fui para a cozinha. Fiz um café. Sentei na mesa, olhando pela janela. A rua estava quieta. Sempre foi uma rua tranquila. Casas simples, gente trabalhadora, todo mundo se conhece. Que vergonha eu ia passar quando a notícia se espalhasse. Porque ia espalhar. Sempre espalha. Vizinho vê viatura, começa a especular. Alguém comenta na padaria, outro no mercado, e em 2 dias a cidade inteira sabe. O filho do Hélio foi preso. Tava roubando do trabalho. Coitado do velho. Trabalhou a vida inteira honestamente e o filho faz uma coisa dessas. Tomei o café amargo. Não tinha açúcar. Ou tinha e eu não quis procurar. Tanto faz. Fiquei ali sentado até o sol nascer completamente. Até ouvir o barulho dos carros na rua, das pessoas saindo para trabalhar. Vida normal. Para eles. Para mim, nada ia ser normal nunca mais. O telefone tocou. Olhei para o visor. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Senhor Hélio, aqui é o delegado Marcílio, da Delegacia de Contagem. Preciso que o senhor venha aqui hoje para a gente formalizar seu depoimento. Pode ser umas 10 horas? Posso. Obrigado. Até mais tarde, então. E desligou. Olhei para o relógio. Eram 7h15. Ainda tinha quase 3 horas. Tomei banho, me barbeei, vesti uma roupa limpa. Não porque ia sair logo, mas porque precisava fazer alguma coisa. Precisava me movimentar, senão ia enlouquecer ali dentro. Quando terminei, já eram 8 horas. Liguei para Daniela. Tocou 4 vezes antes dela atender. Alô? A voz dela estava sonolenta. Daniela, aqui é o Hélio. Seu Hélio? Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Preciso conversar com você. Pode ser hoje? Ela hesitou. Pode. Que horas? Que horas você pode? 12h? Eu levo o Gabriel na escola e depois fico livre. 12h tá bom. Pode ser na sua casa? Pode. Desliguei. Ainda tinha 4h30 pela frente. 4h30 para tentar colocar a cabeça no lugar. Para tentar entender como tudo tinha chegado naquele ponto. Sentei no sofá da sala. Na parede, tinha uma foto emoldurada. Eu, a Vera e o Bruno. Ele tinha uns 12 anos naquela foto. Estávamos num parque, num domingo de sol. A Vera sorria, o Bruno também. Eu estava com a mão no ombro dele. Uma família feliz. Pelo menos era o que parecia. Levantei, tirei a foto da parede. Virei ela de frente para baixo em cima do rack. Não conseguia mais olhar. Cheguei na delegacia faltando 9:55. O prédio era cinza, com grades nas janelas e uma placa desbotada na entrada. Estacionei do outro lado da rua. Respirei fundo antes de descer do carro. Tinha gente entrando e saindo. Alguns de uniforme, outros não. Subi os degraus devagar, empurrei a porta de vidro. Lá dentro cheirava a café velho e papel. Uma recepcionista atrás de um balcão me olhou. Bom dia. Posso ajudar? Vim dar depoimento. Delegado Marcílio me chamou. Nome? Hélio Ferreira da Silva. Ela checou uma lista, assentiu. Senta ali. Já vou avisar. Me sentei num banco de madeira encostado na parede. Tinha mais gente esperando. Uma mulher com uma criança no colo, um senhor de boné lendo jornal, 2 rapazes conversando baixo. Fiquei ali, olhando para o chão, tentando não pensar em nada. Mas era impossível. Minha cabeça não parava. Será que o Bruno tinha dormido na cadeia? Será que ele tinha se alimentado?
Será que estava arrependido ou ainda achava que tinha feito a coisa certa? Senhor Hélio? Uma voz me tirou dos pensamentos. Levantei os olhos. Era um homem de camisa social, sem paletó, gravata frouxa. Devia ter uns 40 e poucos anos. Sou eu, delegado Marcílio. Vem comigo, por favor. Segui ele por um corredor comprido. Passamos por salas com portas abertas, mesas cheias de papel, gente digitando em computadores velhos. Ele parou numa sala no fundo, me fez sinal para entrar. Tinha uma mesa, 3 cadeiras, um ventilador de teto que girava devagar. Senta. Me sentei. Ele sentou do outro lado, abriu uma pasta. Vou precisar que o senhor conte tudo o que aconteceu desde que recebeu a ligação do seu filho. Contei. Contei do telefone tocando às 3 da manhã, da corrida até Contagem, da casa escura, do porão cheio de caixas. Ele ia anotando. Às vezes interrompia para fazer uma pergunta. O senhor já desconfiava de alguma coisa? Não. Nunca viu nada estranho no comportamento dele? Vi que ele estava distante. Mas achei que era luto pela mãe. O delegado parou de escrever, me olhou. Seu filho confessou tudo. Disse que vem desviando mercadoria há 8 meses. Começou pequeno, com coisas que não iam fazer falta. Depois foi aumentando. Criou um esquema elaborado. Falsificou documentos. Abriu empresas fantasmas usando o CPF de parentes. E esses parentes sabem agora? Sim, a gente já conversou com todos. Tio dele, 2 primos, ninguém sabia de nada. Ele conseguia os documentos e fazia tudo pelas costas. Balancei a cabeça, sentindo a vergonha queimar. Senhor Hélio, seu filho mencionou que fez isso para dar uma vida melhor para o filho dele, para o Gabriel. O senhor conhece bem o seu neto? Conheço. Ou conhecia. Faz meses que não vejo ele. O delegado fechou a pasta. A mãe do menino, a Daniela, já prestou depoimento ontem à noite. Ela disse que não sabia de nada também. Que o Bruno passou a ser ausente depois da separação, que mal via o filho. Disse que ele estava sempre ocupado, sempre com desculpa. Senti um alívio pequeno ao saber que a Daniela não estava envolvida. E o Gabriel? Ele está bem? Pelo que a mãe disse, sim. Ele não sabe de nada. Pensa que o pai está viajando a trabalho. Respirei fundo. E agora? O que vai acontecer com o Bruno? Ele vai responder por furto qualificado, falsidade ideológica, estelionato. É prisão preventiva por enquanto. Depois vai ter audiência de custódia. E aí o juiz decide se ele aguarda o processo solto ou preso. Me levantei. Posso ver ele? O delegado hesitou. Pode, mas ele vai estar na cela com mais gente. E o senhor só tem 5 minutos. Quero ver. Ele assentiu. Levantou também. Me levou até outra ala do prédio. Passamos por uma porta de metal, depois por outra. O cheiro mudou. Ficou mais pesado, mais fechado. Chegamos numa área com grades. Tinha uns 6 homens ali dentro. O Bruno estava sentado num canto, encostado na parede, olhando para o nada. Quando o delegado bateu na grade, ele levantou os olhos. Me viu. Não se mexeu. 5 minutos, o delegado disse, e se afastou um pouco. Fiquei ali, parado na frente da grade. O Bruno se levantou devagar, veio até perto. A gente ficou ali, um de cada lado do metal, sem falar nada por uns segundos. Ele estava com a mesma roupa da noite anterior, a camisa amarrotada, o cabelo bagunçado. Tinha uma marca roxa no pulso, das algemas. Você tá bem? Eu perguntei. Não porque queria saber, mas porque não sabia o que mais dizer. Tô vivo. A voz dele saiu seca. Bruno, por que você fez isso? Ele riu. Um riso curto, sem humor. Por quê? Porque eu precisava, pai. Porque eu estava afundado em dívida. Porque eu não conseguia dar uma vida decente para o meu filho. Porque eu estava cansado de ser medíocre. Medíocre? A palavra me doeu. É, pai. Medíocre. Trabalhar feito um condenado o mês inteiro para ganhar uma mixaria no fim. Viver num apartamento apertado. Ter que contar moeda para comprar um brinquedo para o Gabriel. Eu não queria isso. Eu queria mais. E você acha que roubar ia te dar isso? Não era roubo. Era uma compensação. Eu trabalhava feito um cachorro naquele lugar, fazia hora extra, virava noite. E ganhava o quê? Menos que a metade do que eu merecia. Eu balancei a cabeça. Você usou o nome da família, Bruno. Colocou pessoas inocentes em risco. Eles não iam descobrir. Eu tinha tudo planejado, tudo certinho. Mas descobriram. Ele desviou o olhar. Ficou quieto por um momento. Quando voltou a falar, a voz dele tinha mudado.
Tinha raiva. Sabe o que é mais engraçado, pai? É que você tá aí me julgando, me olhando como se eu fosse um monstro. Mas você fez a mesma coisa. O quê? Você sacrificou a vida inteira por essa família. Trabalhou até os ossos, se matou de trabalhar. E o que sobrou para você? Uma casa vazia, uma esposa morta, um filho que mal fala contigo. Valeu a pena, pai? Valeu a pena ser honesto? Senti a raiva subir de novo. Mas dessa vez eu não segurei. Eu tenho orgulho de cada dia que trabalhei. Tenho orgulho de ter criado você com dignidade, de ter colocado comida na mesa de forma honesta. E se sobrou uma casa vazia, não foi culpa da honestidade. Foi culpa sua. Que se afastou, que escolheu outro caminho, que transformou o dinheiro em desculpa para tudo. O Bruno deu um passo para trás. Claro, sempre a culpa é minha, nunca é sua. Nunca é de você que nunca teve tempo, que vivia na fábrica, que não sabia conversar sobre nada que não fosse parafuso e fiação. Eu fiz o melhor que pude. O melhor não foi o suficiente. Aquelas palavras ficaram no ar, pesadas, definitivas. Olhei para ele, para o homem que tinha sido meu filho, e não reconheci nada ali. Nem os olhos, nem a voz, nem a postura. Era um estranho que dividia meu sangue, mas não dividia mais nada. Eu vim aqui porque achei que você tivesse arrependido. Achei que você fosse me pedir desculpa, me explicar as coisas de verdade. Mas vejo que você não tem arrependimento nenhum. Só tem raiva e orgulho. E você esperava o quê? Que eu chorasse? Que eu implorasse perdão? Esperava que você fosse homem, que assumisse o que fez sem jogar a culpa nos outros. Ele riu de novo. Aquele riso amargo, seco. Homem. Você sempre teve essa palavra na ponta da língua. Seja homem, Bruno. Em frente, Bruno. Não chore, Bruno. E olha onde isso me levou. Olha onde a gente tá. Dei um passo para trás. Eu não vou mais visitar você. Não vou mais tentar. Você fez suas escolhas. Agora aguenta as consequências. Ótimo. Também não quero você aqui. Nunca quis. Virei as costas. Comecei a andar. Ouvi ele gritando atrás de mim. E o Gabriel? Você vai abandonar ele também? Vai fazer com ele o que fez comigo? Parei. Virei para trás. O Gabriel eu vou cuidar. Diferente de você, eu sei o que é ser avô. E sei o que é proteger quem eu amo. Mesmo quando isso significa proteger dele próprio pai. Voltei a andar. O delegado estava me esperando no fim do corredor. Terminou? Terminei. Ele me levou de volta para a sala. Pediu para eu assinar uns papéis. Assinei sem ler direito. Só queria sair dali. Quando saí da delegacia, o sol estava alto. Devia ser umas 11. Entrei no carro, liguei o ar-condicionado. Fiquei ali sentado por uns minutos. Minha cabeça latejava. Meu peito doía. Mas eu tinha uma coisa para fazer ainda. Tinha que falar com a Daniela. Tinha que saber como estava o Gabriel. Tinha que entender o que tinha acontecido com aquele menino que eu amava mais que tudo. Dirigi até a casa da Daniela. Ela morava num conjunto habitacional em Contagem. Prédios baixos, 4 andares, pintados de bege. Estacionei na frente. Subi até o 2º andar. Bati na porta do apartamento 207. Ela abriu quase na hora. Tava de calça jeans e camiseta, cabelo preso num rabo de cavalo. Tinha olheiras fundas. Seu Hélio, entre. Entrei. O apartamento era pequeno, mas arrumado. Sala com sofá, TV, mesinha de centro. Tinha brinquedos do Gabriel espalhados num canto. Quer café? Água? Não, obrigado. A gente sentou. Ela no sofá, eu numa cadeira. Ficamos em silêncio por um momento. Daniela, eu preciso saber. Como tá o Gabriel? Ela suspirou. Ele tá confuso. Pergunta pelo pai todo dia. Eu disse que ele teve que viajar a trabalho, que vai demorar para voltar. Mas ele é esperto. Sente que tem alguma coisa errada. E você? Como você tá? Ela olhou para mim. Tinha lágrimas nos olhos. Eu tô aliviada, seu Hélio. Aliviada porque finalmente acabou. Porque eu não preciso mais ter medo. Medo do quê? Do Bruno. Ele não era mais o homem que eu conheci. Ele mudou. Ficou agressivo, nervoso, sempre estressado. A gente brigava por qualquer coisa. E o Gabriel via tudo. Senti o estômago revirar. Ele te machucou? Não fisicamente, mas com palavras? Sim, muitas vezes. Me chamava de incompetente, de burra. Dizia que eu não servia para nada. E o pior é que eu acreditava.
Acreditava porque ele repetia tanto que eu acabei internalizando. Por que você nunca me contou? Porque eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que o casamento tinha dado errado, que eu tinha escolhido errado. E por que o Bruno pedia segredo? Dizia que se eu contasse para alguém, ele ia tirar o Gabriel de mim. Fechei os olhos. Daniela, eu sinto muito. Se eu soubesse, o senhor não podia saber. Ele escondia bem. Na frente dos outros, era o pai perfeito, o marido dedicado. Mas em casa, era diferente. Ela limpou as lágrimas. Quando a gente se separou, achei que ia melhorar. Mas piorou. Ele começou a sumir, a não buscar o Gabriel nos fins de semana combinados. Quando buscava, devolvia o menino assustado, quieto. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas o Gabriel não falava. E você não desconfiou que ele tivesse fazendo coisa errada? Desconfiei. Ele comprou aquela casa do nada. Eu perguntei de onde veio o dinheiro. Ele disse que tinha juntado, que tinha feito um empréstimo. Mas eu sabia que não batia. O salário dele não dava para isso. Ela pausou. Aí ontem à noite a polícia me ligou. Disse que ele tinha sido preso, que tinha encontrado mercadoria roubada na casa dele. Eu não acreditei no começo, mas quando eles explicaram tudo, quando mostraram as provas, eu entendi. Entendi por que ele estava tão mudado, por que ele estava tão nervoso. Olhei para ela. E agora? O que você vai fazer? Vou criar meu filho longe dessa bagunça. Vou trabalhar, vou dar o melhor que eu puder para ele. E vou orar, para que ele não se lembre muito do que o pai fez. Respirei fundo. Daniela, eu quero ajudar. Com o que você precisar. Quero estar presente na vida do Gabriel. Quero que ele saiba que ainda tem alguém da família do pai que se importa com ele. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Eu aceito, seu Hélio. O Gabriel adora o senhor. Fala de você direto. Seria bom ter o senhor por perto. Me levantei. Posso ver ele? Ele tá na escola agora, mas volta daqui a pouco. Se quiser esperar, vou voltar outro dia. Hoje não. Hoje eu preciso ir para casa, colocar a cabeça no lugar. Ela assentiu. Me acompanhou até a porta. Seu Hélio, o senhor não tem culpa do que aconteceu. O senhor foi um pai bom. O Bruno que escolheu outro caminho. Eu apenas acenei com a cabeça. Não tinha palavras. Desci as escadas, entrei no carro, e aí, sozinho naquele silêncio, eu finalmente deixei as lágrimas caírem. Voltei para Betim dirigindo no automático. Não lembro de ter parado em sinal vermelho. Não lembro de ter feito curva. Só lembro de chegar em casa, estacionar torto na garagem, entrar e trancar a porta atrás de mim. A casa estava silenciosa. Aquele silêncio pesado que me engolia desde que a Vera morreu. Fui até a cozinha. Abri a geladeira. Tinha pouca coisa. Um pedaço de queijo, meia dúzia de ovos, suco de caixinha. Fechei a geladeira sem pegar nada. Não tinha fome. Era um vazio dentro de mim que comida nenhuma ia preencher. Sentei na mesa da cozinha, no mesmo lugar onde sentava todo dia para tomar café. A mesma mesa onde a gente comia junto, eu, a Vera e o Bruno, anos atrás. Quando tudo era mais simples. Quando a vida fazia sentido. Olhei para a cadeira onde a Vera sentava. Quase podia ver ela ali, com aquele avental florido que ela usava, sorrindo enquanto servia o almoço. Come direito, Hélio. Você precisa se alimentar. Fechei os olhos. Senti falta dela de um jeito que doía fisicamente. Falta da voz, do cheiro, do jeito dela de resolver as coisas com calma e paciência. Se ela estivesse aqui, o que ela diria? O que ela faria? Provavelmente ia chorar. Ia chorar pelo filho, pelo neto, pela família que tinha se despedaçado. Mas depois ia enxugar as lágrimas e ia agir. Porque a Vera era assim, forte quando precisava ser. E eu estava ali, parado, sem saber o que fazer. Sem saber se ainda era pai de alguém ou se tinha perdido esse direito também. O telefone tocou. Olhei para o visor. Era a Daniela de novo. Atendi. Alô? Seu Hélio, desculpa incomodar, mas o Gabriel acabou de chegar da escola e perguntou por você. Disse que quer te ver. Meu coração apertou. Agora, se o senhor puder. Olhei para o relógio. Era 1h30 da tarde. Posso. Vou aí em meia hora. Desliguei. Levantei, fui até o banheiro. Lavei o rosto, passei água no cabelo. Olhei para o espelho. Tinha um velho me encarando de volta. Um velho cansado, com rugas fundas e olhos apagados. Quando foi que eu tinha ficado tão velho?
Quando foi que a vida tinha passado tão rápido? Saí de casa, entrei no carro de novo. O caminho até Contagem já estava ficando automático. 20 minutos depois, eu estava batendo na porta do apartamento da Daniela novamente. Ela abriu, mas dessa vez tinha alguém atrás dela. O Gabriel, meu neto. 8 anos, cabelo castanho bagunçado, olhos grandes e curiosos. Quando me viu, o rosto dele se iluminou. Vovô! Ele correu e se jogou nos meus braços. Eu o peguei, sentindo o peso pequeno dele, sentindo o cheiro de shampoo infantil no cabelo. E naquele momento, algo dentro de mim se consertou. Não tudo, mas uma parte. A parte que ainda sabia amar. Oi, campeão. Tava com saudade de você. Eu também, vovô. Por que você não vem mais me ver? Olhei para Daniela por cima da cabeça dele. Ela fez um gesto, indicando a sala. Entramos. O Gabriel sentou no sofá do meu lado, grudado em mim. A Daniela foi para a cozinha, deu uma desculpa qualquer para nos deixar sozinhos. Gabriel, eu vim te ver porque eu queria saber como você tá. Tô bem, mas o papai tá viajando faz tempo. A mamãe disse que ele foi a trabalho, mas eu acho que tem alguma coisa errada. Respirei fundo. Como explicar para uma criança de 8 anos que o pai dela estava preso? Como não mentir sem destruir a inocência dele? Seu pai tá passando por uns problemas, campeão. Mas não é nada que você precise se preocupar agora. Que tipo de problema? Problema de adulto. Coisa chata. Ele ficou quieto por um momento, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Vovô, o papai ainda gosta de mim? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que sim. Por que você tá perguntando isso? Porque ele sumiu. Não vem mais me buscar. Não liga. Não manda mensagem. Eu fiz alguma coisa errada? Senti meu coração se despedaçar. Peguei o rosto pequeno dele entre as minhas mãos, olhei nos olhos dele. Você não fez nada errado, Gabriel. Nada. O que está acontecendo não tem nada a ver com você. Você é um menino incrível, esperto, carinhoso, e seu pai te ama, mesmo que ele não saiba demonstrar direito agora. Então por que ele foi embora? Porque às vezes as pessoas se perdem, campeão. Fazem escolhas erradas e aí precisam lidar com as consequências. Mas isso não muda o quanto elas amam a gente. Ele abraçou minha cintura, escondeu o rosto na minha camisa. Senti ele tremer. Estava chorando. Passei a mão nas costas dele devagar, do jeito que fazia quando ele era menor. Eu não quero que o papai fique longe. Eu sei, eu também não queria. Mas a gente não pode controlar tudo na vida. A gente só pode controlar como a gente reage às coisas. Ficamos ali, abraçados, até ele se acalmar. Quando ele soltou, tinha os olhos vermelhos, mas estava mais tranquilo. Vovô, você vai sumir também? Não, eu não vou sumir. Vou estar aqui sempre que você precisar. Pode contar comigo. Promete? Prometo. Ele sorriu. Um sorrinho pequeno, mas genuíno. A Daniela voltou da cozinha, trazendo suco e biscoito. A gente ficou ali mais um tempo, conversando sobre escola, sobre os amigos dele, sobre um desenho que ele estava assistindo. Coisas normais, coisas leves. E foi bom. Foi bom porque me fez lembrar que ainda tinha vida além da dor. Quando saí de lá, já eram 4 da tarde. Prometi pro Gabriel que ia voltar no fim de semana, que ia levar ele para tomar sorvete. Ele ficou animado, acenou da janela enquanto eu entrava no carro. No caminho de volta para Betim, parei num supermercado. Precisava fazer compras, encher a geladeira, voltar a viver minimamente. Empurrei o carrinho pelos corredores, pegando coisas sem pensar muito. Arroz, feijão, carne, verdura. No caixa, a moça me cumprimentou. Tudo bem, seu Hélio? Era a filha de um vizinho. Tudo, Cláudia. E você? Bem, faz tempo que não vejo o senhor por aqui. Tava meio sumido. Ela passou as compras, eu paguei, coloquei tudo no carro. Quando cheguei em casa, já estava escurecendo. Guardei as compras, fiz um sanduíche rápido, comi em pé mesmo. Depois sentei no sofá da sala, liguei a TV. Passou jornal, novela, programa de auditório. Não prestei atenção em nada. Só deixei o barulho preencher o silêncio. Às 9 da noite, o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Atendi. Alô, senhor Hélio. Aqui é o advogado do seu filho, Dr. Augusto Braga. Ele me contratou para defender ele no processo. Fechei os olhos. Claro, advogado. E o senhor tá ligando porque ele pediu para eu entrar em contato.
Disse que o senhor pode ajudar com a fiança. Fiança? Sim. A audiência de custódia foi hoje à tarde. O juiz concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança. 20 mil reais. Senti a raiva voltar. E ele acha que eu vou pagar? O advogado hesitou. Senhor, eu entendo que a situação é delicada, mas ele é seu filho, e ficar preso preventivamente vai prejudicar muito a defesa dele. Ele deveria ter pensado nisso antes de roubar. Senhor Hélio, eu não vou pagar. Ele fez. Ele que aguente. Mas, senhor, boa noite, doutor. Desliguei. Fiquei ali, olhando para o telefone na minha mão. 20 mil reais. Eu tinha a aposentadoria, tinha uma poupança que juntei ao longo dos anos. Dava para pagar, mas não ia. Não ia porque sabia que se eu pagasse, eu estaria validando tudo que ele fez. Estaria dizendo que ele podia contar comigo para limpar a bagunça dele. E eu não ia fazer isso. Não dessa vez. Ele precisava aprender. Precisava sentir na pele o peso das escolhas que fez. O telefone tocou de novo. Mesmo número. Ignorei. Tocou mais 2 vezes. Ignorei de novo. Depois parou. Desliguei a TV, fui para o quarto. Deitei na cama, olhando para o teto. A casa estava silenciosa de novo. Mas dessa vez o silêncio não me engolia. Dessa vez eu sabia o que tinha que fazer. Tinha que proteger o Gabriel. Tinha que estar presente na vida dele. E tinha que deixar o Bruno lidar com as consequências sozinho. Porque era isso que um pai faz. Ensina, mesmo quando dói. Acordei cedo no dia seguinte. 6 da manhã. Como sempre acordei a vida inteira. O corpo tem memória, mesmo quando a gente não tem mais obrigação de levantar cedo. Fiz café, sentei na varanda dos fundos. O quintal estava abandonado. O gramado alto, as plantas secas. A Vera cuidava daquilo com tanto carinho. Sempre tinha flor desabrochando, sempre tinha verde. Agora só tinha mato. Tomei o café olhando aquela desolação, pensando que o quintal era um reflexo perfeito da minha vida. Deixei tudo morrer. Deixei de cuidar. O telefone tocou. Olhei. Era o advogado de novo. Dessa vez atendi. Alô, senhor Hélio, bom dia. Desculpa insistir, mas preciso conversar com o senhor. Já falei que não vou pagar a fiança. Não é sobre isso. É sobre outra coisa. Posso ir até a sua casa? 15 minutos. Hesitei. Pode. Desliguei. Fui tomar banho, me arrumar. Quando terminei, a campainha tocou. Abri a porta. O advogado era um homem de uns 50 anos, terno cinza, pasta de couro na mão. Magro, óculos de grau, expressão séria. Senhor Hélio, obrigado por me receber. Entre. A gente sentou na sala. Ele abriu a pasta, tirou uns papéis. Senhor, vim aqui porque descobri algo que o senhor precisa saber. Algo que nem o seu filho me contou, mas que apareceu durante a investigação. Senti um aperto no peito. O quê? Seu CPF foi usado para abrir uma conta bancária fantasma. Uma das contas que seu filho usava para movimentar o dinheiro das mercadorias roubadas. Fiquei paralisado. Como assim meu CPF? Ele falsificou seus documentos, usou seu nome e sua identidade para criar uma empresa de fachada e depositou parte do dinheiro nessa conta. A raiva subiu tão rápido que tive que me segurar para não gritar. Quanto? 63 mil reais. Fechei os olhos. Respirei fundo. 63 mil reais em meu nome. Em uma conta que eu não sabia que existia. E a polícia sabe disso? Sabe. Por isso chamei o senhor. Porque tecnicamente o senhor é suspeito também. A menos que a gente prove que o senhor não tinha conhecimento. Como eu vou provar uma coisa dessas? Com o depoimento do seu filho. Ele precisa confirmar que fez isso sem o seu consentimento. Precisa assinar uma declaração dizendo que o senhor é vítima, não cúmplice. E ele vai fazer isso? O advogado desviou o olhar. Ele disse que só faz se o senhor pagar a fiança. Senti o sangue ferver. Levantei da cadeira. Ele está me chantageando? Senhor, por favor, se acalme. Ele usou meu nome, meu CPF, minha identidade para cometer crime. E agora está me chantageando? Eu entendo a sua revolta, mas o senhor precisa pensar na sua situação. Se ele não assinar essa declaração, o senhor pode ser indiciado. Pode responder junto com ele. Comecei a andar de um lado para o outro. Minha cabeça fervilhava. Como ele podia fazer isso? Como podia me usar desse jeito? Doutor Augusto, o senhor acha que eu vou ceder a uma chantagem? Senhor Hélio, não é questão de ceder. É questão de se proteger. O senhor tem 72 anos.
Não merece passar por um processo criminal por causa de algo que não fez. E pagar 20 mil reais para tirar ele da cadeia é me proteger? É garantir que ele coopere. É garantir que o senhor não seja arrastado para essa lama. Me sentei de novo. Passei a mão no rosto. Estava cansado. Cansado de tudo. Deixa eu pensar. O senhor tem até amanhã. Depois disso, a promotoria pode pedir o indiciamento do senhor também. Ele guardou os papéis, levantou. Senhor Hélio, eu sei que é difícil, mas às vezes a gente precisa engolir o orgulho para sobreviver. Não respondi. Só acompanhei ele até a porta. Fechei atrás dele. Fiquei ali parado, encostado na porta, sentindo o mundo desabar em cima de mim de novo. 63 mil reais. Em meu nome. Dinheiro sujo, roubado, que podia me levar para a cadeia. E o Bruno sabia disso. Sabia e estava usando como arma. Fui até a cozinha, sentei na mesa. Fiquei ali por horas, só pensando. Pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Pensando em como tinha chegado naquele ponto. O telefone tocou. Era a Daniela. Atendi. Oi, Daniela. Seu Hélio, tudo bem? O senhor tá com a voz estranha. Tô só cansado. Olha, eu sei que não é boa hora, mas preciso falar uma coisa. O advogado do Bruno me ligou. Disse que o senhor pode ser indiciado por causa de uma conta em seu nome. Fechei os olhos. Você já sabia? Acabei de descobrir. E o senhor vai pagar a fiança? Não sei. Tô pensando. Seu Hélio, eu entendo o que o senhor está sentindo, mas o Gabriel precisa do senhor. Se o senhor for preso, quem vai estar lá para ele? Aquelas palavras me atingiram como um soco. Ela tinha razão. O Gabriel precisava de mim. E se eu fosse preso, mesmo sendo inocente, o menino ia ficar sem ninguém da família do pai. Daniela, você acha que eu tô errado em não querer pagar? Ela suspirou. Eu acho que o senhor tá machucado. E com razão. Mas às vezes a gente precisa fazer o que é melhor pra gente, não o que é mais justo. Desliguei pouco depois. Fiquei sentado ali, olhando para a parede. Ela tinha razão. Eu estava machucado. Mas mais que isso, eu estava com medo. Medo de perder tudo o que construí. Medo de manchar meu nome. Medo de deixar o Gabriel sozinho. Às 4 da tarde, peguei o carro e fui até a delegacia. Pedi para falar com o delegado Marcílio. Ele me recebeu na mesma sala de antes. Senhor Hélio, o que traz o senhor aqui? Vim saber sobre a conta no meu nome. O advogado do meu filho me contou. Ele assentiu. Temos essa informação. O senhor tem algo a declarar? Eu não sabia de nada. Não autorizei abertura de conta nenhuma. Nem peguei um centavo daquele dinheiro. O senhor consegue provar isso? Como? Eu não sei que documento eu preciso para provar que não fiz uma coisa. O senhor tem extrato bancário? Comprovante de que nunca movimentou essa conta? Eu nem sei que banco é. Nem sei que conta é. O delegado abriu uma pasta. É Banco Meridional. Conta aberta há 8 meses. Teve depósitos constantes. Sempre em dinheiro. Sempre abaixo de 10 mil para não disparar alerta no sistema. Olhei para os papéis que ele me mostrou. Tinha minha assinatura ali. Mas não era minha letra. Era uma falsificação. Isso não é minha assinatura. A gente já mandou para a perícia. Mas enquanto não sair o laudo, o senhor continua como investigado. E se meu filho assinar uma declaração dizendo que fez isso sem meu conhecimento, ajudaria. Bastante. Respirei fundo. Ele disse que só assina se eu pagar a fiança dele. O delegado me olhou. Não disse nada, mas o olhar dele falou tudo. Pena. Ele tinha pena de mim. Senhor Hélio, posso dar um conselho? De pai para pai? Pode. Proteja você primeiro, porque filho que faz isso com o pai não merece proteção. Levantei. Obrigado, delegado. Saí de lá com a cabeça mais confusa ainda. Voltei para casa, sentei no sofá. Fiquei ali até escurecer. Sem TV, sem rádio, sem nada. Só eu e meus pensamentos. Às 8 da noite, liguei pro advogado. Doutor Augusto, vou pagar a fiança. O senhor tem certeza? Não, mas vou pagar mesmo assim. Certo, vou providenciar tudo. Amanhã de manhã o senhor pode fazer o depósito e ele sai à tarde. Ele vai assinar a declaração? Vai, eu garanto. Então tá. Desliguei. Fui até o quarto. Abri a gaveta da cômoda. No fundo tinha um envelope. Dentro, o talão de cheques da poupança. Peguei, voltei para a sala. Preenchi um cheque de 20 mil reais. Olhei para aquele papel. 20 mil reais que eu tinha juntado ao longo de anos.
Dinheiro que eu guardava para emergência, para algum imprevisto. Nunca imaginei que o imprevisto fosse esse. Coloquei o cheque em cima da mesa. Ia entregar amanhã. Ia tirar meu filho da cadeia. Não porque ele merecia, mas porque eu precisava me proteger. Porque eu precisava estar livre para cuidar do Gabriel. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo que a Vera diria se estivesse ali. Provavelmente ia dizer que eu estava fazendo a coisa certa, que família é família, que a gente não abandona. Mas será que ela diria isso mesmo? Será que ela não diria que tem limite para tudo? Que tem hora que a gente precisa deixar as pessoas aprenderem sozinhas? Não tinha resposta. Só tinha dúvida. E medo. Muito medo do que ainda estava por vir. Na manhã seguinte, fui até o banco assim que abriu. 9 horas em ponto. A agência estava vazia, só tinha eu e mais 2 clientes. Fui direto para o caixa, entreguei o cheque. A moça olhou, digitou no computador. Vai demorar uns minutos para compensar, seu Hélio. Sem problema. Eu espero. Sentei numa cadeira de plástico perto da porta. Fiquei ali, olhando para o nada, sentindo o peso daquela decisão. 20 mil reais. Dinheiro que eu podia usar para reformar a casa, para viajar, para qualquer coisa. Mas estava usando para tirar meu filho da cadeia. Um filho que me usou, que me traiu, que me chantageou. 15 minutos depois, a moça me chamou. Pronto, seu Hélio. O pagamento foi feito. Peguei o comprovante, dobrei e guardei no bolso. Saí do banco com as pernas pesadas. Liguei para o advogado. Doutor Augusto, acabei de fazer o depósito. Ótimo. Vou levar o comprovante para o juiz agora mesmo. Seu filho deve sair até o fim da tarde. E a declaração? Assim que ele sair, a gente assina. Pode ficar tranquilo. Não tinha nada de tranquilo naquilo. Mas não disse nada. Só desliguei. Voltei para casa. O resto da manhã passou arrastado. Fiz almoço, mas mal comi. Tentei assistir TV, mas não consegui prestar atenção. Às 3 da tarde, o telefone tocou. Era o advogado. Senhor Hélio, seu filho acabou de sair. Tá aqui comigo no escritório. A gente vai assinar a declaração agora. Manda ela por e-mail para mim. Quero ver antes de você levar para a polícia. Sem problema. Já mando. Desliguei. 10 minutos depois, o e-mail chegou. Abri no celular. Li cada linha daquela declaração. O Bruno afirmava que usou meu CPF sem meu conhecimento, que eu era vítima, que nunca tive envolvimento com os crimes. Parecia bom. Parecia verdadeiro. Mas saía da boca de alguém que tinha mentido para mim a vida inteira. Liguei de volta. Doutor Augusto, a declaração tá assinada? Tá. Testemunhada e reconhecida firma. Vou levar agora mesmo para a delegacia. Quero uma cópia autenticada. Vou providenciar. Desliguei. Pelo menos aquilo estava resolvido. Pelo menos eu não ia responder criminalmente por algo que não fiz. Mas o gosto amargo continuava na boca. O gosto de ter sido usado, de ter sido manipulado, de ter cedido não por amor, mas por medo. Sentei no sofá, fiquei ali quieto. A casa estava silenciosa como sempre, mas dessa vez o silêncio tinha um peso diferente. Era o silêncio de quem tinha perdido algo que não ia recuperar. Confiança, fé, esperança. Às 5 da tarde, a campainha tocou. Levantei, fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Era o Bruno. Senti o estômago revirar. Não queria ver ele. Não queria ouvir a voz dele. Mas abri mesmo assim. Ele estava na calçada, com a mesma roupa de 2 dias atrás, amarrotada e suja. O rosto pálido, olheiras fundas. Oi, pai. Não respondi. Só fiquei ali, segurando a porta. Posso entrar? Pra quê? Pra conversar, pra agradecer. Você já assinou a declaração. Isso é tudo que eu precisava. Pai, eu sei que você tá com raiva. Mas... raiva? Eu ri. Um riso seco, sem humor. Você acha que o que eu sinto é raiva? Raiva é pouco, Bruno. O que eu sinto é nojo. Ele recuou um passo, como se tivesse levado um tapa. Pai, você me usou, falsificou meu nome, colocou dinheiro sujo na minha conta e depois me chantageou. Me fez pagar 20 mil reais para você me salvar de uma coisa que você mesmo criou. Eu não queria envolver o senhor, mas eu precisava de um CPF limpo e o seu... E você achou que estava tudo bem? Que era só usar e pronto? Minha voz estava subindo. Você sabe o que eu passei nos últimos dias? Você tem ideia do medo que eu senti? De ser preso? De perder tudo? Eu sei, pai. E eu peço desculpa.
Desculpa? Cuspi a palavra. Desculpa não conserta nada. Desculpa não devolve meu dinheiro. Não devolve minha dignidade. Não devolve a confiança que eu tinha em você. Ele abaixou a cabeça. Eu sei que errei. Eu sei que fiz tudo errado. Mas eu tô tentando consertar. Tentando consertar? Você só assinou aquela declaração porque eu paguei para você sair da cadeia. Se eu não tivesse pagado, você ia me deixar me ferrar. Não é verdade? Não é? Então por que você não assinou antes? Por que você fez questão de me chantagear? Ele ficou em silêncio. Sabia que não tinha resposta para aquilo. Bruno, eu paguei aquela fiança. Tirei você da cadeia. Mas não foi por você. Foi por mim. Porque eu precisava daquela declaração. E foi pelo Gabriel. Porque ele precisa de mim livre, presente. Mas não confunda isso com perdão. Porque eu não te perdoo. Não sei se um dia vou conseguir. Ele levantou os olhos. Tinha lágrimas ali. Pai, por favor, vai embora, Bruno. Vai cuidar da sua vida. Vai enfrentar as consequências do que você fez. E me deixa em paz. Ele deu mais um passo para trás. O senhor não quer mais ser meu pai? A pergunta me atravessou. Eu sempre vou ser seu pai. Isso não muda. Mas não significa que eu tenha que aceitar o que você fez. Não significa que eu tenha que ficar do seu lado enquanto você destrói tudo. Então é isso? A gente não vai mais se falar? Não sei. Talvez um dia. Quando você entender o tamanho da cagada que fez. Quando você se arrepender de verdade. Mas agora eu preciso de distância. Fechei a porta. Fiquei ali, encostado na madeira, ouvindo os passos dele se afastando. Ouvi o portão abrir e fechar. Ouvi o carro dele ligar e ir embora. Só então eu respirei. Voltei para o sofá. Sentei ali, sentindo o corpo inteiro pesar. Tinha feito a coisa certa? Não sabia. Só sabia que não conseguia mais olhar para ele sem sentir dor, sem sentir raiva, sem sentir traição. O telefone tocou. Era a Daniela. Seu Hélio, o Bruno acabou de passar aqui. Quis ver o Gabriel. E você deixou? Deixei. Mas fiquei junto o tempo todo. Ele ficou 10 minutos, abraçou o menino, disse que ia viajar de novo a trabalho. O Gabriel percebeu que tem algo errado, mas não falou nada. Como ele tá? Confuso, triste, mas forte. Ele é forte, seu Hélio. Igual a mãe dele. Ela riu baixinho. Obrigada. E o senhor? Como tá? Cansado, muito cansado. O senhor fez a coisa certa, pagando a fiança, se protegendo. Não parece que fiz a coisa certa, porque dói, mas vai passar, com o tempo. Desliguei pouco depois. Fiquei ali sentado até escurecer. Não liguei as luzes. Deixei a escuridão me engolir. Era confortável, de certa forma. Na escuridão, eu não precisava encarar a realidade. Não precisava ver a casa vazia, a vida desfeita. Podia só existir, só respirar, só esperar o tempo passar. Às 9 da noite, me arrastei até a cozinha. Comi um pedaço de pão com manteiga. Tomei um copo de leite. Fui pro quarto. Deitei na cama, ainda de roupa. Fechei os olhos. E pela primeira vez em dias, dormi. Um sono pesado, profundo, sem sonhos. Acordei no dia seguinte com o sol já alto. 11 da manhã. Tinha dormido quase 14 horas. Levantei, fui até o banheiro. Olhei no espelho. O velho ainda estava ali, mas parecia um pouco menos cansado, um pouco menos quebrado. Tomei banho, me barbeei, vesti roupa limpa, fiz café, sentei na varanda. O quintal continuava abandonado, mas hoje, pela primeira vez, pensei em fazer alguma coisa a respeito. Pegar a tesoura, cortar o mato, regar as plantas que ainda tinham vida. Não hoje, mas em breve, porque eu precisava voltar a viver. Precisava voltar a cuidar. De mim, da casa, do Gabriel. Peguei o telefone, liguei para Daniela. Oi, Daniela, é o Hélio. Oi, seu Hélio, tudo bem? Tô melhor. Queria saber se posso buscar o Gabriel no sábado. Pensei em levar ele para tomar sorvete e passear um pouco. Claro, ele vai adorar. Então tá combinado. Passo aí umas 2 da tarde. Perfeito. Obrigada, seu Hélio. Desliguei. Senti algo estranho no peito. Levou um tempo para identificar o que era. Era esperança. Pequena, frágil, mas estava ali. Esperança de que ainda dava para consertar alguma coisa. De que ainda dava para ser útil. De que ainda dava para amar e ser amado. O Bruno tinha me destruído. Tinha tirado minha paz, minha confiança, meu dinheiro. Mas não tinha tirado tudo.
Ainda tinha o Gabriel, ainda tinha a memória da Vera, ainda tinha a dignidade que construí ao longo de 72 anos de vida honesta. E isso ninguém ia tirar de mim. Ninguém. Capítulo 7. Às 2:00, estacionei na frente do prédio da Daniela. Subi as escadas, bati na porta. Ela abriu com um sorriso. Seu Hélio, pontual como sempre. O Gabriel apareceu atrás dela, já com o tênis calçado, mochilinha nas costas. Vovô! Ele me abraçou, e eu senti aquele calor no peito de novo, aquela sensação de que valia a pena estar vivo. Descemos juntos, ele tagarelando sobre a semana na escola, sobre um trabalho de ciências que tinha tirado nota 10. Entramos no carro, coloquei o cinto nele. Para onde a gente vai, vovô? Pensei em a gente ir na sorveteria do shopping. Depois, se você quiser, a gente dá uma volta no parque. Quero. Posso levar minha bola? Pode. Ele sorriu. Aquele sorriso largo de criança feliz. Fomos até o shopping de Contagem. Estacionei, caminhamos até a praça de alimentação. A sorveteria estava cheia, mas conseguimos uma mesa no canto. Pedi 2 sorvetes de casquinha. Ele escolheu chocolate com morango. Eu peguei creme. Sentamos ali, tomando sorvete, conversando sobre coisas leves. Ele me contou dos amigos, de um menino novo na turma, de um jogo de futebol que teve na escola. Eu ouvia tudo, atento, presente. Era bom estar ali. Era bom esquecer, mesmo que por algumas horas, de tudo que tinha acontecido. Vovô, posso te perguntar uma coisa? Pode, campeão. O papai não gosta mais da gente? A pergunta me pegou desprevenido. Parei de comer o sorvete. Olhei para ele. Por que você está pensando isso? Porque ele veio aqui, ficou só um pouquinho e foi embora. E não ligou mais. E quando ele estava aqui, parecia triste. Parecia assustado. Respirei fundo. Gabriel, seu pai está passando por um momento difícil. Ele está lidando com problemas que são complicados. Mas isso não significa que ele não gosta de você. Mas ele fez alguma coisa errada? Olhei nos olhos daquele menino. Olhos inocentes. Esperando uma resposta que não fosse mentira. Fez. Ele fez escolhas erradas. E agora está pagando por isso. Que tipo de escolhas? Escolhas de adulto. Coisas que você não precisa se preocupar agora. Ele ficou quieto, mexendo no sorvete que já estava derretendo. Vovô, eu não quero ficar igual ao papai quando crescer. Senti um aperto no peito. Você não vai ficar. Você é diferente. Como o senhor sabe. Porque eu te conheço. Conheço o seu coração. E sei que você é bom, honesto, que se importa com as pessoas. Isso não muda. Ele sorriu de novo. Um sorriso pequeno, mas estava ali. Terminamos o sorvete, fomos até o parque. Era um parque simples, com uns brinquedos velhos, um campinho de futebol improvisado. Ele tirou a bola da mochila, começou a chutar. Eu sentei num banco vendo ele brincar. Era bom ver ele assim, livre, sem o peso que eu carregava. Depois de um tempo, ele veio até mim, suado, cansado. Vovô, posso morar com o senhor uns dias? A pergunta me surpreendeu. Morar comigo? É. Só uns dias. A mamãe disse que tá tudo bem, que se o senhor quiser, eu posso ir. Pensei rápido. A casa estava silenciosa, vazia. Ter o Gabriel ali, mesmo que por pouco tempo, ia trazer vida de volta. Claro que pode. Quando você quer ir? Amanhã? Amanhã tá bom. Mas a gente precisa avisar sua mãe direitinho. Ela já sabe. Foi ela que falou para eu perguntar. Levei ele de volta pro apartamento no fim da tarde. A Daniela nos recebeu na porta. E aí, Gabriel? Se divertiu? Muito. O vovô disse que eu posso dormir lá uns dias. Ela olhou para mim. Se não for incômodo, seu Hélio. Não é. Vai ser bom ter companhia. Então amanhã eu arrumo as coisas dele e o senhor pode buscar depois do almoço. Combinado. Me despedi deles. Voltei para casa. A noite caiu rápido. Jantei algo simples. Sentei na sala. Liguei a TV, mas não prestei atenção. Minha cabeça estava no Gabriel, em como ia ser bom ter ele ali, em como aquilo ia me ajudar a seguir em frente. No domingo, arrumei o quarto de hóspedes, trocando lençol, abrindo a janela para arejar, colocando toalha limpa. Às 2 da tarde, voltei no apartamento da Daniela. Ela já tinha arrumado uma mala pequena com roupa do Gabriel, escova de dentes, pijama. Qualquer coisa, me liga. Pode deixar. A gente se vira. O Gabriel entrou no carro animado. No caminho para Betim, ele não parou de falar. Quando chegamos, ele entrou correndo.
Vovô, aqui é legal, tem quintal. Tem, mas tá meio abandonado. Você me ajuda a arrumar? Ajudo. Mostrei o quarto para ele, ajudei a desfazer a mala. À noite jantamos juntos. Fiz arroz, feijão, bife. Ele comeu bem. Repetiu 2 vezes. Depois assistimos um desenho na TV. Às 9, dei banho nele, coloquei o pijama, levei pro quarto. Vovô, o senhor fica aqui até eu dormir? Fico. Sentei na beirada da cama. Ele se enrolou no cobertor, olhou para mim. Vovô, obrigado por me deixar ficar aqui. Eu que agradeço, campeão. Você tá fazendo bem para mim. Como assim? Me lembrando que ainda tem coisa boa na vida, que ainda vale a pena acordar todo dia. Ele sorriu, fechou os olhos. Fiquei ali até ele dormir. Depois saí devagar, fechando a porta com cuidado. Voltei para a sala. Sentei no sofá. A casa não estava mais silenciosa. Tinha vida ali agora. Tinha propósito. Nos dias seguintes criamos uma rotina. Eu acordava cedo, fazia café, acordava ele. Dava café da manhã, levava ele na escola. Passava o dia arrumando a casa, fazendo almoço. Buscava ele no fim da tarde. A gente jantava junto, via TV, conversava. Era simples, era bom, era o que eu precisava. Uma noite, depois do jantar, ele me perguntou sobre a vovó. Como ela era? Peguei uma foto da Vera que estava no rack. Era a mulher mais incrível que eu conheci. Gentil, paciente, forte. Cuidava de todo mundo. O senhor sente falta dela? Todo dia. Ela ia gostar de mim? Ia amar você. Do mesmo jeito que eu amo. Ele ficou olhando para a foto. Vovô, o senhor acha que ela tá vendo a gente daqui de cima? Tenho certeza que sim. Então ela sabe que o papai fez coisa errada? Olhei para ele. Sabe, mas ela também sabe que a gente tá tentando seguir em frente. E ela tá orgulhosa? Tá. De você, com certeza. Na sexta-feira daquela semana, o telefone tocou. Era o delegado Marcílio. Senhor Hélio, vim dar uma notícia. A perícia confirmou que a assinatura nos documentos não é sua. O senhor tá oficialmente fora da investigação. Senti um alívio enorme. Obrigado por me avisar. E tem mais uma coisa. Seu filho fechou acordo com a promotoria. Vai devolver o dinheiro, pagar multa, prestar serviços comunitários, não vai pegar prisão, mas vai ter antecedentes criminais pro resto da vida. Desliguei o telefone. Não sabia como me sentir. Alívio, raiva, tristeza, tudo junto. O Gabriel entrou na sala. Vovô, tá tudo bem? Olhei para ele. Aquele menino que me salvava todo dia sem saber. Tá, campeão, tá tudo bem. Seu Hélio. Amanhã eu preciso buscar o Gabriel. Ele tem que voltar para a rotina. Eu sabia que aquele momento ia chegar, mas doeu mesmo assim. Tudo bem. Que horas você vem? Umas 10 da manhã? Pode ser. Na segunda de manhã, arrumei as coisas dele. Dobrei as roupas, coloquei tudo na mala. O Gabriel estava quieto, sentado na cama, vendo eu arrumar. Vovô, eu não quero ir embora. Eu sei, campeão, mas você precisa voltar para casa, para sua mãe. Mas eu posso voltar aqui? Sempre que você quiser, e sempre que sua mãe deixar. Ele pulou da cama, me abraçou. Obrigado por me deixar ficar aqui. Passei a mão no cabelo dele. Obrigado por ter vindo. Quando a Daniela chegou, ajudei a levar a mala até o carro. O Gabriel entrou no banco de trás, acenou pela janela. Fiquei ali na calçada, vendo eles irem embora, sentindo o vazio voltar. Entrei em casa. O silêncio tinha voltado. Mas era diferente agora. Não era mais aquele silêncio pesado, sufocante. Era só silêncio. Fui até o quarto de hóspedes. A cama estava arrumada, tudo no lugar. Mas ainda dava para sentir que ele tinha estado ali. O cheiro do sabonete dele no banheiro, um desenho que ele deixou em cima da escrivaninha. Peguei o desenho. Era eu e ele de mãos dadas, embaixo de um sol amarelo. Embaixo, com letra torta, ele tinha escrito: eu e o vovô. Guardei aquele papel como se fosse ouro. Os dias seguintes foram estranhos. Voltei para a rotina de antes, mas agora ela parecia menos pesada. Acordava, fazia café, arrumava a casa. Mas tinha uma diferença. Comecei a cuidar do quintal. Cortei o mato, regei as plantas, podei os galhos secos. Aos poucos, o verde foi voltando. As flores que a Vera tinha plantado começaram a dar sinais de vida. Era como se a casa estivesse acordando também.
como se tivesse entendido que a gente não podia ficar parado para sempre. Que a vida continua, mesmo quando a gente não quer. 2 semanas depois que o Gabriel voltou, o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Seu Hélio? Aqui é a assistente social do Fórum de Contagem. Meu nome é Márcia. Senti o estômago apertar. Pois não. O senhor pode vir aqui amanhã? Tem uma situação envolvendo seu neto que precisa ser discutida. Que situação? Prefiro explicar pessoalmente. Pode ser umas 2 da tarde? Posso. Desliguei com um aperto no peito. O que tinha acontecido? O Gabriel estava bem. A Daniela estava bem. O que podia ter dado errado? Na terça-feira, fui até o fórum. Um prédio cinza, cheio de gente entrando e saindo. Procurei a sala da assistente social. Bati na porta. Entre. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, óculos. Senhor Hélio? Sim. Senta, por favor. Sentei numa cadeira na frente da mesa dela. Ela abriu uma pasta. Senhor, o motivo da convocação é o seguinte. A mãe do Gabriel, Daniela, entrou com um pedido de regulamentação de visitas do pai. Mas ela também incluiu o senhor como parte interessada. Como assim? Ela quer formalizar as visitas do senhor ao Gabriel. Quer garantir que o senhor tenha direito legal de ver o neto. Mas eu já vejo ele quando quero. Sim, mas não há nada formalizado. E com a situação do seu filho, com o processo dele, ela quer garantir que o senhor não seja impedido de ver o Gabriel caso algo aconteça no futuro. Entendi. Era uma proteção. E o que eu preciso fazer? Assinar uns documentos. Aceitar formalmente ser incluído no processo. O juiz vai determinar dias específicos de visita. Pode incluir pernoite, férias. E o Bruno? Ele sabe disso? Sabe. Ele foi notificado e não se opôs. Fiquei surpreso. Ele concordou? Concordou. Disse que o senhor é a melhor coisa que o filho dele tem. Senti um nó na garganta. Assinei os papéis que ela me mostrou. Saí de lá com uma sensação estranha. O Bruno tinha concordado. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da nossa briga, ele tinha reconhecido que eu era importante para o Gabriel. Não apagava o que ele fez. Não consertava nada. Mas era alguma coisa. Uma migalha de reconhecimento. Uma migalha de humanidade. Voltei para casa pensando nisso. Pensando em como as coisas eram complicadas. Como a gente podia amar e odiar alguém ao mesmo tempo. Como a gente podia estar com raiva e ainda assim reconhecer que a pessoa não era só maldade. No sábado seguinte, busquei o Gabriel de novo. Dessa vez, era oficial. Visita regulamentada pelo juiz. A Daniela me entregou um papel com os horários, os dias. Agora tá tudo certinho, seu Hélio. O senhor pode ficar tranquilo. Obrigado, Daniela, por ter pensado nisso. O Gabriel precisa do senhor, e o senhor merece ter ele por perto. Levei o menino para casa. Dessa vez, a gente foi no supermercado juntos. Ele escolheu o que queria comer. Ajudou a carregar as sacolas. Em casa, ajudou a guardar as compras. Vovô, a gente pode plantar alguma coisa no quintal? Pode. O que você quer plantar? Tomate. Eu gosto de tomate. Rimos. No dia seguinte, fomos numa agropecuária. Compramos mudas de tomate, terra, adubo. Passamos a tarde plantando no quintal. Ele cavava os buraquinhos, eu colocava as mudas. A gente regou tudo junto. Ficou bonito. Ficou vivo. Vovô, quanto tempo demora para crescer? Uns 2, 3 meses. Então quando eu voltar aqui já vai ter tomate? Vai. E a gente colhe junto. Ele sorriu. Naquela noite, depois do jantar, a gente sentou na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Vovô, o senhor ainda fica triste? Às vezes, mas menos do que antes. Por causa de mim? Por causa de você. E porque eu entendi uma coisa. O quê? Que a vida não acaba quando a gente perde alguém. Ela continua. E a gente pode escolher se vai continuar também ou se vai parar. Ele ficou pensando. O papai parou? De certa forma, sim. Ele se perdeu no caminho. Mas ainda tem tempo dele se achar. E o senhor? O senhor parou? Parei por um tempo. Mas agora tô voltando a andar. Ele encostou a cabeça no meu ombro. A gente ficou ali, só olhando as estrelas, sem falar nada. Não precisava. Naquele momento, estava tudo dito. Estava tudo certo. Devolvi o Gabriel no domingo à noite. Na semana seguinte, recebi uma ligação. Era o Bruno. Fazia quase um mês que a gente não conversava. Atendi, mas não disse nada. Pai? A voz dele saiu baixa. Tô aqui.
Eu queria agradecer por ter aceitado as visitas formalizadas com o Gabriel, por estar presente na vida dele. Não precisa agradecer. Eu faço porque eu amo ele, não por você. Eu sei, mas mesmo assim, obrigado. Silêncio. Pai, eu sei que o senhor não me perdoou. E tá certo, eu não mereço. Mas eu queria que soubesse que eu me arrependo. De verdade. Bruno, arrependimento não é palavra, é ação. É mostrar que você mudou. E até agora, eu não vi isso. Eu tô tentando, tô pagando o que devo, tô fazendo tudo certinho. Isso não é mudança, isso é obrigação. Você só tá fazendo porque foi forçado. Ele ficou quieto. Pai, o que eu preciso fazer para você me perdoar? Não sei. Talvez nada. Talvez eu nunca perdoe. E você vai ter que aprender a viver com isso. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Tá bom, eu entendo. Bruno, eu ainda sou seu pai, mas não sou mais seu amigo. Não sou mais seu confidente. Você destruiu isso, e não tem volta. Eu sei. Cuida da sua vida. Tenta ser uma pessoa melhor. Não por mim, mas por você. E pelo Gabriel. Vou tentar. Desliguei. Fiquei ali, segurando o telefone. Não sentia raiva. Não sentia pena. Só sentia vazio. Um vazio resignado. Era isso. Era o que sobrou. E eu tinha que aceitar. Os meses foram passando. O verão virou outono. O outono virou inverno. Eu e o Gabriel criamos uma rotina boa. Todo fim de semana ele vinha. A gente cuidava do quintal juntos, assistia filme, jogava baralho. As plantas de tomate cresceram. Em 3 meses, colhemos os primeiros frutos. Ele ficou tão feliz que tirou foto com o celular da mãe para mostrar para os amigos da escola. Eu plantei isso, vovô! Eu! Aquele orgulho no rosto dele valia mais que qualquer coisa. Um dia, numa sexta-feira de julho, recebi uma ligação da Daniela. A voz dela estava estranha, trêmula. Seu Hélio, preciso falar com o senhor. Aconteceu alguma coisa? O Bruno apareceu aqui ontem. Quis levar o Gabriel embora. Disse que tem direito, que é o pai. Eu não deixei. A gente brigou feio. Senti a raiva subir. Ele tem ordem judicial de visita. Não pode simplesmente aparecer e levar o menino. Eu sei. Eu disse isso para ele. Mas ele ficou alterado, gritou, assustou o Gabriel. Tive que chamar a polícia. O Gabriel viu tudo isso? Viu. Ficou assustado. Chorou. Fechei os olhos. Daniela, você fez boletim de ocorrência? Fiz. E vou pedir medida protetiva. Faz isso. E me avisa se ele aparecer de novo. No sábado, fui buscar o Gabriel como sempre. No caminho para Betim, tentei puxar assunto. E aí, campeão? Como foi a semana? Normal. Ele olhava pela janela, evitando meu olhar. Cheguei em casa, a gente sentou no sofá. Gabriel, vem cá. Vamos conversar. Ele ficou mexendo nas mãos, nervoso. Eu sei que foi assustador o que aconteceu com seu pai. Mas você sabe que ele não pode te machucar, né? Vovô, por que o papai tá assim? Porque ele tá perdido, Gabriel. Tá fazendo escolhas erradas de novo. Vovô, eu tenho medo dele. Aquelas palavras me doeram. Um filho com medo do próprio pai. Você não precisa ter medo, porque você tá protegido. Tem sua mãe, tem eu, tem a justiça. Ele abraçou minha cintura, escondeu o rosto na minha camisa. Quando se acalmou, foi pro quintal. Ficou lá fora, mexendo nas plantas, jogando bola sozinho. Eu fiquei na varanda, vigiando. No domingo de manhã, o telefone tocou. Era o Bruno. Pensei em não atender, mas atendi. Pai, preciso falar com você. Não tenho nada para falar com você. Por favor, só 5 minutos. Fala. Eu sei que a Daniela te contou, mas não foi do jeito que ela falou. Eu só queria ver meu filho. Você tem dia e horário marcado. Não pode chegar lá quando quer. Eu sei que errei. Mas pai, eu tô desesperado. Tô sozinho. Perdi meu emprego. Perdi tudo. E você acha que assustando seu filho vai resolver? Eu não quis assustar ele. Você perdeu o controle de novo. Fez merda de novo. Pai, eu preciso de ajuda. Então procura ajuda. Mas não vem descontar no seu filho. Eles não têm culpa do buraco que você cavou. E eu? Ninguém se importa comigo? Você tem que se importar com você mesmo primeiro. Tem que parar de se fazer de vítima. Desliguei. Na segunda-feira, recebi uma ligação do advogado do Bruno. Senhor Hélio, seu filho pediu para eu entrar em contato. Ele quer conversar com o senhor pessoalmente. Eu não quero conversar com ele. Senhor,
Ele tá num momento muito difícil. Perdeu o emprego, tá devendo aluguel. Fiquei pensando. Uma parte de mim queria mandar tudo pro inferno, mas outra parte hesitou. Uma conversa. Aqui na minha casa. Amanhã, 2 da tarde. Na terça, às 2 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. O Bruno estava magro. O rosto pálido, olheiras fundas, roupa amassada. Parecia 10 anos mais velho. Oi, pai. Entra. Ele ficou em pé na sala, com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Você tem 5 minutos. Fala. Pai, eu tô pedindo ajuda. Não tenho mais ninguém. Perdi tudo. Não tenho emprego, não tenho dinheiro. Vou ser despejado mês que vem. E o que você quer que eu faça? Me empresta dinheiro. Só para eu pagar o aluguel atrasado. Eu devolvo assim que arrumar trabalho. Você já me deve 20 mil reais da fiança. E quer que eu te empreste mais? Pai, por favor. Não. Ele levantou os olhos. Não? Não. Eu não vou te dar dinheiro. Não vou alimentar a sua irresponsabilidade. Então o senhor vai me deixar na rua? Você que se colocou nessa situação. Você que resolve. Ele deu um passo para frente. Pai, eu sou seu filho. Você era. Mas você escolheu outro caminho. E eu não vou mais correr atrás de você tentando salvar. Se vira. Ele começou a chorar. Ali mesmo, no meio da sala. Pai, eu não tenho mais nada. Nada. Só tenho você. E de quem é a culpa? Minha? Da Daniela? Do Gabriel? Não. É sua. Só sua. Eu sei. Eu sei que é minha culpa. Mas eu preciso de ajuda para sair desse buraco. Então vai procurar ajuda em outro lugar. Igreja, assistência social, sei lá. Mas não vem para cima de mim. Ele me olhou com ódio. O senhor